Olá, oitavo ano. Vamos fazer agora a correção do capítulo 3, página 78 à página 80. Se observarmos, desde a antiguidade, sempre existiam nações que dominavam as outras e formavam um império em nome de seus líderes. Cite 3 grandes impérios da antiguidade e explique as suas motivações expansionistas. Então, como grandes impérios da antiguidade, a gente pode destacar o macedônico, mongol e o Império Romano. A motivação desses povos era conquistar mais riqueza, como acontece atualmente, no sistema capitalista. Então, queria ter cada vez mais riqueza, mercado consumidor, escravos e cobrar impostos dos povos dominados. Vamos lembrar que naquele período a riqueza do imperador ou dos impérios era a quantidade de terra que possuíam e a quantidade de escravos. Então era esse o objetivo, tá? Enricando, conquistando. Na segunda questão, qual a importância do fenômeno ultramarinho e o controle das novas rotas marítimas para a consolidação do capitalismo? O fenômeno ultramarinho colocou em prática um novo modelo econômico em que as trocas comerciais proporcionaram grandes lucros para as grandes potências da Europa Ocidental. Esse acúmulo de capital ou de capitais, foi feito durante esse período da colonização, tanto da América, da Ásia, da África, lembrando que isso começou com o mercantilismo lá no século XVI, 15 e 16. Então isso foi fundamental para a eclosão da Revolução Industrial e para eu não diria o início, mas para a consolidação do sistema capitalista, para a evolução do sistema capitalista. Terceira questão. Tomando como base o texto lido, como podemos caracterizar o termo capitalismo? Então, na verdade, o capitalismo é um sistema político e econômico em que a propriedade privada, a liberdade de iniciativa e o lucro são as principais características de tal sistema. Então, o capitalismo tem o objetivo principal, o lucro, explorando a mão de obra do homem, que a gente chama de exploração do homem pelo homem. Na questão número 4, o capitalismo comercial teve como principal característica a acumulação de capital pelos países europeus. Como era feita a exploração das colônias na fase do capitalismo comercial? Bom, os habitantes dessa terra dominada eram obrigados a direcionar suas economias para a produção e exportação de produtos primários em direção aos países dominadores, que, como retorno, importavam produtos manufaturados. Então, era basicamente isso. O que a gente tem atualmente, a configuração dos países subdesenvolvidos, é um reflexo desse passado, histórico, desse período colonial. Então, as grandes potências, no caso do Brasil, a grande potência era Portugal, que vinha para cá. Então, retirava daqui toda a riqueza, a matéria-prima, era exportada para a Europa. De lá, eles transformavam essa matéria e aí a gente comprava por um valor maior, o produto manufaturado. Então, sempre foi assim. Então, a situação de pobreza, de subdesenvolvimento atual é um reflexo desse período. Questão número 5. Suas principais características são livre iniciativa, o predomínio da propriedade privada, dos meios e instrumentos de produção, como máquinas, fábricas, terra, entre outros. A oposição entre o capital, que é a burguesia, e o trabalhador, que é o proletariado.
o trabalho assalariado e a divisão da sociedade em classe. De que nós estamos falando? Isso é característica de quem? Do sistema capitalista, ou seja, do capitalismo industrial. Questão letra B. Questão número 6. O capitalismo financeiro surgiu a partir do século XIX. Passou a adotar práticas empresariais monopolistas que passaram a controlar a totalidade de uma cadeia produtiva, desde a fonte da matéria-prima até o mercado consumidor. A gente vai agora relacionar as práticas empresariais monopolistas de acordo com as questões abaixo, então, vendo aquilo que está correto. Então, nessa primeira, a gente observa aí, estruturas que se caracterizam por acordos comerciais entre diversas indústrias de um mesmo ramo, as quais, mesmo mantendo autonomia nas suas decisões internas, reúnem-se para dividir o mercado, fixar preços e condições de vida. Então, nós estamos falando de cartéis, que são empresas que se organizam para controlar a produção e os preços dos produtos, tá? Então, essas empresas, normalmente, elas são diversas, logicamente, e trabalham com o mesmo ramo. Os trustes. O que são os trustes? São diversas empresas de um mesmo ramo que se fundem em uma única estrutura que passa a controlar a produção, distribuição das mercadorias, regulando oferta de bens, estabelecendo preços e acordos de acordo com seus interesses. Ou seja, quando a gente fala que essas empresas se fundem, são empresas que se unem, né? Trabalham com o mesmo ramo e se unem para facilitar a venda desses produtos, o crescimento dessas empresas. Os holdings, o que são os holdings? São gigantescos conglomerados empresariais formados a partir da fusão de empresas de setores diferentes. Por exemplo, a Mitsubishi, que é uma empresa japonesa, é um holding. Ali é o resultado de várias empresas de ramos diferentes, seja lá de eletrodoméstico, em materiais mais simples, motores, tecnológicos, enfim, que se uniram, se juntaram, se fundiram para melhor desempenhar o trabalho e assim poder enriquecer cada vez mais. E por fim, as transnacionais. O que são as transnacionais? São empresas que atuam no mundo inteiro. Essas empresas são chamadas de capital aberto. Ou seja, as transnacionais, digamos assim, que a Coca-Cola é um exemplo, a Nestlé é um exemplo. São empresas que possuem as suas sedes de origem, como por exemplo a Coca-Cola nos Estados Unidos. E aí ela se expandiu para diversos países do mundo. Isso é característica das transnacionais, e elas vão em busca de mercado consumidor, né, vão vender mais onde se instalam, procuram também mão de obra barata, fonte de matérias-primas, energia e leis flexíveis. Então, tudo isso é favorável para a instalação dessas empresas. Assim, elas conseguem lucrar muito mais. Esse lucro é arremessado para as suas sedes de origem. Questão número 7. Diferencia as práticas capitalistas keynesianas das práticas capitalistas neoliberais, numerando-as. Primeiro, vamos só lembrar o que foi o keynesianismo e o neoliberalismo. Bom, o keynesianismo é o resultado de uma política baseada na intervenção do Estado na economia. Isso porque o que antecede esse período é uma política liberal, onde o Estado não podia intervir na economia. Só que depois da década de 1929, quando ocorre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, por conta do final da Primeira Guerra Mundial
e da recuperação dos países europeus que pararam de comprar a matéria-prima dos Estados Unidos, ou pelo menos reduzir essa compra. Então, a Bolsa de Valores quebrou. Resultado, John Maynard Keynes defendia a ideia de que a economia não seria capaz de se auto-erguer. Era necessário a intervenção do Estado. Então, era uma peça fundamental para que esse reerguimento pudesse acontecer. Então, assim foi estabelecida essa política. No keynesianismo foram criados alguns projetos, como a abertura de uma rede de proteção social, como seguro-desemprego, previdência social, ampliação da liberdade sindicais. Então, tudo isso resultou no keynesianismo. Já o neoliberalismo, isso acontece já a partir da década de 1930, né? Onde, com estudos feitos por diversos economistas, chegaram-se à conclusão de que o Estado deveria deixar de intervir na economia, né? Essa economia necessitaria de uma liberdade para crescer. E o Estado só podia entrar como fiscalizador, tá? Deixaria de intervir para apenas fiscalizar. Pois bem, diante dessas questões, vejamos aqui o que se refere a keynesianismo e a neoliberalismo. Aqui, protecionismo econômico, trata-se de keynesianismo. A livre circulação de mercadorias e serviços, logicamente, sem intervenção do Estado, livre circulação, então, neoliberalismo. Estado regulador, keynesianismo, né? O Estado não poderia funcionar como algo, como intervindo diretamente. Privatização das estatais, neoliberalismo. Estado mínimo, também neoliberalismo, ou seja, falta de participação do Estado. E empresas estatais estruturadas, keynesianismo. Keynesianismo defendia a intervenção do Estado, para ele era necessário. Oitava questão: o que foi a Grande Depressão? Cite as suas causas e as consequências. Bom, foi a maior crise do sistema capitalista ocorrida no final da década de 1929, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e que essa crise se alastrou por todo o mundo até a década de 30. As causas foram redução da exportação norte-americana para os europeus, excesso de estoque de mercadorias das empresas e baixo preço. Se eles pararam de exportar, logicamente iria haver um estoque, né, desses produtos no seu país. As consequências foram desvalorização das ações das empresas americanas, né? Ou seja, aqueles que tinham investimento na Bolsa de Valores trataram de vender as suas ações, de procurar vender com medo, né, dessa crise que iria alastrar o mundo. E, de fato, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, com falência de milhares de empresas, com desemprego em massa, né, que chegou a 30% lá nos Estados Unidos, essa taxa de desemprego. Nona questão. Explique a atuação do economista John Maynard Keynes na solução da crise causada pela Grande Depressão. Bom, o capitalismo se reinventou na forma do keynesianismo, baseado na intervenção do Estado na economia, ou seja, Estado regulador. Baseado também no protecionismo de mercado, na abertura de uma rede de proteção social, que é a questão do seguro-desemprego, da aposentadoria, na ampliação das liberdades sindicais, na criação de empresas estatais estruturadoras, como siderúrgicas, petrolíferas e também empresas ferroviárias. 10ª questão. Por que a atuação do Estado é o principal elemento que caracteriza a oposição entre o keynesianismo e o liberalismo clássico? Bom, o capitalismo keynesiano era contrário às ideias do liberalismo. Vamos lembrar,
O liberalismo defendia a não intervenção do Estado na economia. O keynesianismo era contra isso. Então, por que contra? Porque por entender que a economia não era capaz de se autorregular, né, tornando o Estado, assim, peça fundamental nesse contexto. Então, era assim que o Keynes pensava. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Bons estudos. Até lá.